Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal do Ex-Sardinha no YouTube. Hoje vamos falar do resultado do primeiro trimestre de 2020 daquela empresa do ramo de calçados, que tem muito caixa e alguns designs inspiradores como esse aqui. Não vou falar de moda não, vamos falar de investimento mesmo, que é o que interessa nesse canal, tá? Se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aqui do lado, se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim, tá certo? Vamos direto pro vídeo então. Bom, vamos lá, vamos falar da Grendene então. Para quem não conhece a Grendene, ela é dona dessas marcas aqui, né? A Melissa, Ipanema, Raider, Cartago, são uma das marcas mais conhecidas da Grendene aí. Aqui uma coisa interessante que a gente vê logo de cara, geralmente quando uma empresa ela coloca o resultado solto assim, sem nenhum comparativo, geralmente é porque não é bom fazer um comparativo, né? Então a gente já fica aqui um pezinho atrás que provavelmente esse resultado não veio como esperado. Mas vamos lá, vamos destrinchar esse resultado aqui com cuidado. A gente teve uma queda na receita bruta de 12,6%, queda na receita líquida de 12,1%, uma queda no CPV, que é o custo dos produtos vendidos, de maior do que a receita líquida, né? Então a gente teve uma queda de 12,7%. Como essa queda foi maior, o que acontece? Você tem um aumento da margem bruta. Mesmo tendo uma queda na receita líquida, se você cair mais o CPV, né? Se o seu CPV cai mais, o custo do produto vendido cai mais, a sua margem aumenta. Então, uma parte positiva aqui do resultado da Grendene, né? Se você for olhar por essa ótica, a empresa teve aumento de margens. Praticamente todas as margens aumentaram aqui, exceto a margem líquida, que a gente vai entrar em detalhes mais na frente. Mas continuando aqui, né? A gente teve então uma consequente redução menor do que a receita líquida do lucro bruto, 11,1%. Um aumento grande, uma redução grande das despesas operacionais, né? Provavelmente porque a empresa ficou fechada por um bom tempo, principalmente segunda quinzena de março. Bom, seguindo para o EBIT, aqui a gente vê uma alta do EBIT e do EBITDA, né? Uma coisa interessante, o resultado operacional da empresa então foi melhor do que o primeiro trimestre de 2019. Isso é algo para a gente ver no detalhe o que aconteceu aqui. Resultado financeiro líquido desastroso, né? A empresa saiu de 50 milhões positivo para menos 10 milhões. A gente vai ver também o que aconteceu aqui, porque isso aqui chama a nossa atenção, né? A gente tem que entrar no detalhe nesse caso. E, consequentemente, né, devido a essa queda desastrosa aqui do resultado financeiro, 60 milhões de reais menor do que no primeiro trimestre de 2019, a gente tem uma consequente queda do lucro líquido aqui, né, de 60% da empresa, mas impactado pelo resultado financeiro, tá? Se não tivesse esse resultado financeiro tão ruim, a empresa apresentaria um lucro líquido maior do que no trimestre anterior, beleza? Então tá, no volume de pares vendeu menos pares nesse tempo e a receita bruta por par caiu um pouco também, né? 4% de receita bruta por par. Vamos entrar no detalhe agora. Falando um pouco da receita bruta da Grendene, né? A gente vê uma queda aqui na receita bruta de vendas, queda no volume de pares. A empresa falou que isso aconteceu principalmente por causa da segunda quinzena de março, onde as medidas restritivas começaram a acontecer, lockdown em alguns países, e a empresa acabou ficando sem faturar nesse período final de março, que segundo a empresa é a melhor parte do faturamento mensal, tá certo? Então a gente teve queda em tudo aqui, queda até na receita bruta por par, né? O que acaba diminuindo a receita bruta no geral também. Se você olhar a exportação aqui da empresa, você vê uma coisa interessante que muita gente não sabe, mas a verdade é que a Grendene ela tem um quarto da receita bruta dela atrelada ao exterior, tá? Vindo de exportação. Uma coisa interessante que eu notei aqui, ó, se você olhar o volume de vendas em relação ao trimestre, ao mesmo trimestre do ano anterior, você vê que o volume de vendas caiu bastante, mas a participação na receita bruta aumentou. Ou seja, por quê? Provavelmente é o impacto cambial ainda, porque a gente teve a alta do dólar, essa receita bruta ela começou a fazer parte maior da fatia ali da Grendene de exportação. Então isso aí até explica um pouco o resultado financeiro da empresa, porque ela faz operações de hedge, né? Ela tenta se proteger da queda abrupta do dólar, que vai impactar essa receita de exportação dela nos próximos meses. Então ela opera vendido no mercado de dólares. Falando um pouquinho do lucro bruto, né? Exatamente aquilo que eu comentei com vocês aqui, quando você coloca o comparativo trimestre a trimestre, você vê um aumento da margem bruta, exatamente porque o CPV, né, o custo dos produtos vendidos, quanto que custa para fabricar um calçado da Grendene, ele caiu mais do que a receita líquida da Grendene, então você tem um aumento da margem bruta, mas como a empresa vendeu menos e ela recebeu menos por par, você tem uma queda do lucro bruto. Então isso aqui pode acontecer e é bem comum acontecer em casos assim. Bom, falando um pouco das despesas com publicidade e propaganda aqui da Grendene, a empresa coloca que ela está em linha, né, com o primeiro trimestre de 2019, 4,4%. Só que eu lembro do quarto trimestre de 2019 que a empresa tinha gastado mais ou menos 8% da receita líquida com despesas com publicidade e propaganda. Então você teve uma queda bem considerável em relação ao quarto trimestre de 2019, da porcentagem da receita líquida que é gasta com publicidade e propaganda.
Vamos lá, falando um pouco do EBIT e do EBITDA aqui da empresa, né? O lucro operacional, o resultado operacional da empresa. A gente viu, como eu falei anteriormente, nos destaques, né, um aumento aqui de 6 milhões mais ou menos no EBIT contábil e 10 milhões no EBITDA contábil. Só que olhando melhor essa tabela aqui, a gente vê uma coisa interessante que a empresa colocou aqui na tabela. Ela colocou um efeito não recorrente de 14 milhões. E quando eu fui pesquisar sobre isso aqui, foi um efeito que foi negativo no EBIT passado. Então o que acontece? Para você conseguir comparar o recorrente com o recorrente, você tem que adicionar 14 milhões no EBIT do primeiro trimestre de 2019. E quando ela faz isso, ela chega no EBIT recorrente no primeiro trimestre de 2019 de 47 milhões. Comparando com desse trimestre, 39 milhões, você tem uma queda de 16,6%. Então, na verdade, devido a esse item não recorrente, a base comparativa do passado ela estava com um pouco menor do que ela deveria. Então sempre, galera, sempre que vocês verem uma coisa assim, um pouco diferente no balanço, no destaque, você viu ali que eu fui passo a passo, de repente eu cheguei num ponto que meio que me chamou a atenção. Eu falei, uai, tava dando, receita tava em queda, receita líquida em queda, de repente o lucro operacional sobe, o lucro líquido cai. Tem alguma coisa aí. Então você já começa a procurar um não recorrente provavelmente. Então, uma análise de um balanço nada mais é também do que um trabalho investigativo. Olhando para o resultado financeiro líquido da Grendene, né, que também chamou nossa atenção lá nos destaques, né, principalmente por conta da variação muito brusca de um trimestre em relação ao outro. Então a gente tem que olhar com mais cuidado aqui, né? O que a gente nota aqui de diferente? As despesas e operações com derivativos cambiais da Grendene saltaram muito, né? Cresceram muito as despesas. A gente tem que lembrar, conforme eu falei anteriormente, que a receita bruta da Grendene ela tem uma parte exportadora. Então o que ela faz? Para ela proteger em relação à queda do dólar lá fora, ela trava esse preço do dólar com operações com derivativos cambiais. O que acontece é o seguinte: quando o dólar sobe muito rápido, esses derivativos eles causam prejuízo na Grendene. Sim, só que ela explica, pelo menos isso é que a empresa explica no release dela um pouco mais anteriormente, ela fala que o seguinte, ó, esse prejuízo que a gente está reconhecendo agora, ele vai ser compensado por uma receita futura operacional de venda de dólares, porque eles conseguiram travar o câmbio naquele valor, entendeu? Então, apesar deles gastarem aqui agora isso ser reconhecido, isso aqui não tem um efeito caixa na companhia, isso não retira caixa da empresa agora, e ele vai ser compensado futuramente por uma receita operacional de venda de dólares lá fora, já que eles conseguiram travar a moeda num preço tão interessante. Então, o que eles explicam basicamente é o quê? Isso aqui é uma distorção que vai ter por agora no resultado financeiro. Lá na frente, o resultado financeiro vai dar uma acalmada e a receita operacional da empresa vai subir em relação à receita bruta de exportação, certo? Então, beleza. Tenho também uma despesa com variação cambial aqui, que aumentou quase 100%. E por conta principalmente dessas duas aí, né? A gente tem um resultado negativo aqui financeiro da Grendene que acaba impactando fortemente o lucro líquido da Grendene nesse trimestre. Então a gente percebe que o quê? Apesar do aumento do EBIT, do aumento do EBITDA, por conta desse resultado financeiro líquido negativo, o lucro líquido da Grendene acaba sendo afetado. Que é exatamente o que a gente vê aqui no lucro líquido, né? Que eles falam que tiveram queda de 60% no lucro líquido. Inclusive, pessoal, esse lucro líquido era para ser menor, tá? Porque ele está com uma base comparativa fraca, né? Que a gente teve um não recorrente no lucro operacional. Então, teoricamente, essa comparativa aqui era para ter, esses 76 milhões aqui era para ter 14 milhões a mais, era para ser 90 milhões. E no caso aqui, 30 milhões, 90 para 30 dá 66% de queda. É um pouco maior até se você for considerar os ajustes do EBIT, tá? Então, o resultado realmente foi muito ruim para a Grendene, como a Grendene não conseguiu vender no final do mês onde ela vende mais, acabou tendo queda na receita, queda no volume de vendas e por aí vai. Ainda teve um resultado financeiro muito negativo para o trimestre, que acabou afetando o lucro líquido da empresa. Fazer o quê, né? O coronavírus passou por cima da Grendene de uma forma realmente impressionante. Então, assim, o Covid, a gente vê que a crise do Covid realmente impactou muito forte a Grendene nesse trimestre, né? Tanto na parte operacional, no qual ela vendeu menos, principalmente no mercado externo, as vendas caíram muito, como também por essa valorização cambial que acabou pegando a empresa, de certa forma, de surpresa, né? E aí acabou que eles tiveram que colocar essa despesa financeira aí no balanço, que afetou muito negativamente os resultados. Isso aqui é uma coisa que dói meu coração quando eu vejo isso aqui, porque eu sou acionista da Grendene e eu esperei muito tempo para eles falarem que finalmente ia aumentar essa quantidade de investimentos aqui, que eu achava sempre
que a empresa devia estar investindo um pouco mais na capacidade produtiva dela, investindo mais em publicidade e marketing, para ver se ela consegue recuperar um pouco mais de mercado que ela vem perdendo nos últimos anos, tá? Infelizmente, a crise do Covid fez com que a empresa cortasse bastante investimento nesse trimestre de 2020, né? Uma queda aí de 25% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Falando um pouco de uma coisa agora que muita gente que investe na Grendene gosta, né? São as disponibilidades líquidas da empresa, né? O caixa da empresa. A gente vê aqui em março agora 2 bilhões de caixa. A dívida da empresa, tanto de curto prazo como de longo prazo, 229 milhões, né, praticamente 10% aí. Então, uma situação financeira muito favorável da Grendene. E a gente vê que aqui realmente, como o caixa não diminuiu muito, aquele resultado financeiro negativo lá não teve o efeito caixa nesse trimestre, tá certo? Então, uma situação financeira muito tranquila para a Grendene aí para passar por esse momento adverso. Finalizando a nossa análise aqui, olhando para a demonstração do resultado do período da Grendene, a gente vê que a Grendene decidiu não pagar dividendos intermediários. Então, mesmo reduzindo investimento, mesmo reduzindo as despesas com publicidade e propaganda, mesmo tendo um caixa líquido de 2 bilhões, a Grendene achou por melhor, né, por uma forma conservadora, reter um pouco de dividendos. Então, fazer o quê? Uma decisão estratégica da empresa, né, por conta realmente das incertezas dessa crise aí, a gente não sabe o que pode acontecer, e a empresa está decidindo agir de uma forma bem conservadora em relação a essa crise. Então, fazer o quê, né? Para os acionistas da Grendene, resta aguardar mais alguns anos aí, ou um ano, para ter uns dividendos mais robustos aí da Grendene. Bom, galera, chegamos no final aqui do resultado do primeiro trimestre de 2020 da Grendene, tá certo? Vocês viram que esse resultado é um pouco mais complexo do que os outros que eu coloco aqui, né? Mas eu achei importante pontuar as coisas que realmente fizeram a diferença nesse resultado para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar da forma mais simples possível, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos também, porque isso vai dizer para o YouTube que esse conteúdo é de valor e ele vai continuar propagando esse conteúdo por aí de uma forma mais certeira, né? O algoritmo do YouTube, infelizmente, trabalha assim, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço, bora sair da lata, bons investimentos.